A graça e a paz, mulheres preciosas. Aqui, Karina Rafaele, do Essência do Abba. E é sempre um privilégio, uma honra e também uma grande responsabilidade estar aqui com vocês no Noiva Prudente. Nós agora estamos nessa série Relógio Profético das 7 Igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Tiatira. O que o Senhor quer nos comunicar nos dias de hoje a respeito da igreja em Tiatira. Primeiramente, a igreja de Tiatira era uma igreja relevante. Era uma igreja que impressionava. A palavra nos ensina que ela tinha boas obras. Ali é relatado que as suas obras eram conhecidas. O seu amor ao Senhor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, que a palavra nos diz que eram mais numerosas do que as primeiras, ou seja, as obras ali da atualidade, as recentes obras, elas eram muito numerosas. E o que nós aprendemos com a igreja de Tiatira nos dias de hoje? Nós podemos ver que mesmo uma igreja que seja relevante em obras, em amor, em fé, no serviço, na perseverança, e que seja impressionante a sua quantidade de obras em prol do Senhor, mesmo essa igreja, ela pode estar praticamente totalmente contaminada, contaminada com a doutrina de Jezabel. E nós, infelizmente, vemos muito isso nos dias atuais. Jezabel era uma falsa profetisa, era um espírito que a sua doutrina ela era muito semelhante ao cristianismo, semelhante o suficiente para seduzir os servos de Cristo. A doutrina de Jezabel, ela é muito sutil no engano dentro de uma igreja, e principalmente em igrejas relevantes. É uma mentalidade de independência, de insubmissão. Jezabel, ela conduziu o povo a adulterar fisicamente e espiritualmente contra o Senhor. Ela não só ensinava, discipulava, mas ela seduzia os servos do Senhor, os servos de Jesus. E então, nós vimos na palavra diz que essa igreja tão relevante, tão impressionante, o Senhor tem contra ela que ela tolerava Jezabel e a sua doutrina. Ela tolerava ídolos, porque Jezabel, ela conduz a uma idolatria. Ela usava como se tivesse acesso às profundezas de Deus para enganar os servos, mas na verdade ela promovia as profundezas de Satanás. A sua doutrina e o seu espírito arrogante, independente, rebelde e insubmisso construía e constrói ainda hoje uma mentalidade que amolda a igreja ao mundo. E como nós temos visto essa igreja, a noiva que deveria estar ataviada, nós vemos essa noiva se amoldando ao mundo. Isso
é uma realidade para hoje. O Senhor está bradando para sua noiva que ela não mais tolere essa doutrina, que ela não mais adultere espiritualmente, fisicamente, com ídolos contra o Senhor. E ali na palavra diz que a consequência dessa igreja é matar, né? É ter os seus filhos mortos. Por quê? Porque lá em 1 Reis 21, a palavra nos ensina que ali o Senhor usou a vida do profeta Elias para entregar um decreto sobre a vida de Jezabel, Acabe e a sua descendência. Que ele exterminaria aquela descendência, que ele arrancaria a posteridade daquela descendência, que eliminaria uma prole bastarda. Por que bastarda? Porque não aceitaram correção. Uma prole bastarda de idolatria. Porque o Senhor, ele não se impressiona com a aparência. Porque ele é aquele que examina cuidadosamente toda a intenção, toda a motivação do coração de cada um para retribuir segundo as suas obras. E tolerar Jezabel e a sua libertinagem é negar a cruz. E ali o Senhor nos ensina que a igreja que tem se amoldado ao mundo é uma igreja que está flertando com o diabo. E o diabo, ele tem tornado explícita a profundeza da sua podridão. Ele tem, antes era de uma maneira sutil que ele se apresentava para o mundo. Hoje, no mundo, nós podemos ver que ele está explicitamente escancarando a sua podridão. Quantas coisas imundas temos visto? Mas isso é o cumprimento da palavra. Era-se esperado de que essa podridão seria nítida, porque os santos se santificariam mais no final dos tempos e os impuros, os sujos se sujariam mais. Mas aqui estamos falando da igreja, da noiva do Cordeiro, que tem tolerado que esse espírito, essa doutrina, essa mentalidade, não só ensine, seduza, manipule, mas ela também intimide, ela também tem discipulado. Essa doutrina tem feito um exército dentro das igrejas. A religião se tornou uma carreira de negócios. Muita contaminação do mundo tem entrado dentro das igrejas. A igreja, ela está se embriagando com a estrutura. A igreja, ela está se embriagando com os ídolos. Ela faz de suas próprias obras um ídolo, do seu próprio amor ao Senhor um ídolo, da sua fé, do seu serviço, até da sua perseverança. A igreja faz de tudo aquilo que ela julga ser para o Senhor um ídolo que tira o Senhor do seu lugar. E o que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo a respeito da igreja de Tiatira? O que ele fala ali, que aos que não se envolveram, aqueles que não se contaminaram, que conservem o seu zelo pela verdade até que ele venha. Aos que não flertaram com o diabo, que ele promete poupá-los, promete conferir autoridade, porque se apegaram à verdade, se recusaram a desistir da verdade. A esses será dada autoridade sobre as nações.
e será dada a estrela da manhã. Jesus se apresentará para o seu povo. O Espírito Santo tem bradado as palavras. Ele tem conduzido a um arrependimento contra essa doutrina de idolatria, essa doutrina de arrogância, que não se submete a essa doutrina insubmissa. E hoje nós temos visto a igreja sendo prostituída, a igreja está adulterando com seus ídolos. A igreja tem feito da estrutura, tem feito desse movimento que se intitula gospel. E nós não estamos aqui batendo na igreja, na noiva, não, porque o Senhor ama a sua noiva. E Ele zela por ela. Mas aqui, como Ele nos alertou, que Ele prostraria de cama, em grande tribulação, a descendência que se adulterou, e fala, caso não se arrependam das suas obras. E o povo não tem se arrependido. Nós temos visto uma igreja que não se arrepende. Uma igreja que ela vive na sua própria ordem, na sua própria performance. Vemos uma igreja que quer impressionar com performance, com a sua performance, com os seus resultados. Os resultados têm se tornado um ídolo. Mas o Senhor, Ele está ainda, para aqueles que estão com os ouvidos abertos, dizendo: ouça as palavras que o Espírito vem soprando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não podemos nos amoldar ao mundo. A igreja não tem que se amoldar ao mundo. A igreja tem que sair da estrutura e tocar o mundo, mas não é sendo influenciada por ele. Quantos se dizem hoje cristãos e vivem nessa libertinagem, vivem nesse adultério com essa doutrina? Estão mergulhados nas profundezas imundas de Satanás, crendo cegamente que estão imersos nas profundezas de Jesus. Não as profundezas do Senhor. Elas são puras. Elas não têm nada a ver com aquilo que essa imundície do mundo tem tentado entrar nas igrejas e tem tentado fazer dentro do cristianismo. Essa igreja que é performática, que se comporta pelos resultados. A profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Essa é a riqueza do Senhor. Ali a igreja de Tiatira, ela era impressionante, ela era relevante. Mas o Senhor não se impressiona com isso, o Senhor sonda os corações. E Ele nos diz, Ele diz para essa igreja de hoje, como Ele disse para a igreja de Tiatira: desista dessa carreira de negócios religiosos. Desista. Receba autoridade, seja vigilante, se mantenha puro. Aqueles que não se corromperam, se mantenham zelosos, com temor, na dependência, vivendo em obediência ao Senhor. Nós temos visto uma igreja de Tiatira nos dias de hoje, uma igreja que está acessando o mundo dentro da própria igreja. Uma igreja que abriu, que escancarou as suas portas para a influência do mundo. E que tem dito: nada a ver, o Senhor, Ele perdoa. Nós precisamos nos apegar à palavra. Assim como na palavra diz que os guerreiros, se eles lutavam do exército
e eles, a ponto de a espada se grudar na mão. E o Senhor quer que a verdade dele esteja entranhada em nós, porque senão o engano tomará conta. E o Senhor vem buscar um remanescente, a quem ele dará autoridade sobre as nações. O Senhor vem buscar esse remanescente. Como diz em Apocalipse, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. O Senhor está bradando. Abandone as suas velhas práticas. O Senhor não vem para aqueles que são arrogantes e são soberbos. O Senhor vem para os humildes. O Senhor diz em Isaías 66:2, mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Nós precisamos temer e tremer diante da palavra do Senhor. Nós precisamos carregar e ser essa mensagem nos dias de hoje. O Senhor está escancarando, o Senhor está bradando aquilo que está no seu coração, o Senhor está alertando que nós possamos ouvir enquanto ainda há tempo, enquanto ainda dá tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.